Boa tarde a todos. Nós estamos aqui de novo com a professora Andresa. Nós estamos, o Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Tenho um enorme prazer de recebê-la, professora. E estamos aqui na continuidade do nosso bloco do projeto Ciclo de Palestras 2023, que ocorre em parceria com o programa Telesaúde Brasil Redes, e esse bloco voltado especificamente para a utilização, a busca, a melhor avaliação das evidências científicas, e é voltado para você, pesquisador científico, mas também para o tomador de decisão clínica, né, aquele que todos os dias precisa estar up-to-date para dar o melhor, né, cuidado, mais seguro, mais competente ao seu paciente, né, seja diagnóstico, seja terapêutica, bases de dados, de epidemiologia, clínica, enfim. Estamos aqui e vou passar a palavra imediatamente para a professora doutora Andresa Ohana, bibliotecária, especialista em comunicação e mídias digitais, hoje lotada na Unidade de Gestão de Pesquisa do Complexo Hospitalar da UFC. Ela atua também como consultora em periódicos científicos, além de prestar serviços na área de normalização de documentos acadêmicos. Hoje, professora, nós vamos falar sobre o que mesmo? Seja bem-vinda. Oi, gente. Como a doutora Sheila falou, eu sou a Andresa, né? Coloco aqui sempre um slide para situar, mas ela já deu uma apresentada para mim, e hoje a gente vai falar sobre pergunta estruturada para uma resposta eficaz. Essa pergunta que a gente, né, pergunta por quê, para quê, a gente vai falar um pouco da identificação e formulação de um problema. Eles precisam ser identificados, né, dentro da prática. Você pode estar fazendo ou um TCC para o seu mestrado, uma coisa, ou você pode estar identificando alguma brecha de problema dentro da prática, na sua rotina, ou mesmo com um paciente, qual a melhor decisão a ser tomada num paciente que tem alguma condição, e aonde pesquisar, como pesquisar. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o que é a medicina baseada em evidências e como eu vou falar, que eu gosto de falar que a gente conversa com o computador, né? Com o computador. Então, como eu vou falar com o computador? Qual é a língua que ele usa? E hoje a gente vai estruturar a pergunta de uma forma que o computador me responda da forma mais objetiva possível. Então, eu vou converter a minha necessidade de informação, que, como eu falei, pode ser um problema de um paciente, pode ser a resolução de o objetivo do meu TCC. A pergunta tem que ser estruturada de uma forma que possa ser respondida sendo específica, clara, explícita e operacional, certo? Aí, a pergunta pode ser uma pergunta simples, como: beber chá reduz a pressão arterial? E uma pergunta complexa: qual o melhor tratamento para melhorar a visão de pacientes diabéticos idosos com degeneração macular? Certo? Será que é macular mesmo? Será que não é muscular? Enfim. Vocês perceberam que existe sempre uma pessoa, certo? Uma intervenção, que a gente chama de intervenção, o que eu vou fazer com esse paciente, né? E a condição dele em comparação e uma resposta, que é o que eu quero que seja. No caso do bebê chá, se eu, paciente, né, no caso eu, beber chá, vou reduzir minha pressão arterial? Então, a gente tem essas 4 etapas, certo? A tomada de decisão na medicina baseada em evidências, normalmente ela é dividida em 4 passos chaves, que é a formulação de uma pergunta clínica, uma questão clínica, que é essa estrutura de pergunta que a gente está falando, procurar e reunir evidências científicas, que vai para aquela parte da busca nas bases de dados. Nosso próximo encontro, a gente vai falar da utilização da biblioteca virtual em saúde. Então, a gente vai procurar e reunir as evidências científicas no próximo encontro, utilizando a BVS como um exemplo, né?
Depois, a gente vai para a parte da avaliação da qualidade e validade das evidências. Eu vou olhar se as respostas que eu tive dentro da minha busca foram artigos de qualidade, esse aspecto a gente vai levar em consideração, e depois eu vou decidir como aplicar as evidências ao tratamento de um paciente específico, partindo do princípio que eu estou no meu consultório, na minha rotina diária, ou na questão da pesquisa clínica, pesquisa acadêmica, certo? Então, a gente definiu já isso. Se eu fizer uma pergunta correta, eu vou economizar tempo nesse processo de busca, que eu não vou ter que ficar revisitando os conceitos que eu já elenquei prioritariamente. Eu vou manter o foco no problema, não vou ficar pesquisando no caso daquele dos idosos que a gente colocou, dos idosos com diabetes. Se eu não estruturar usando aquele DEX que eu falei na aula passada, que são os descritores em saúde, e não escolher bem esses termos que eu vou utilizar, isso vai acabar fazendo com que eu tenha sempre que estar consultando e voltando para a estruturação da pergunta. Aí facilita a avaliação crítica da informação, porque eu vou poder, se eu colocar que eu estou pesquisando idosos com diabetes e vier na minha busca, né, na minha resposta de busca da base de dados, vier mulheres grávidas, eu não vou estar atendendo a minha pergunta. Então, é fácil de excluir ou incluir algum tipo de artigo, ou evidência qualquer que seja. E valida e comprova a aplicabilidade do que eu estou fazendo, certo? Gente, é aquela mesma coisa. É confuso, mas confia que no processo que vai dar certo. Então, eu coloquei alguns exemplos de perguntas ruins para vocês terem uma ideia. Qual é a melhor maneira de avaliar alguém com dor abdominal? Certo? Quais são os efeitos da obesidade na saúde? Aí, quais os efeitos... Vamos pegar essa frase. Quais são os efeitos da obesidade na saúde? Efeitos quais? É efeito no osso? É efeito na visão? É efeito na cabeça? É efeito na pressão arterial? Aí, obesidade na saúde de quem? De mulheres, de crianças, de idosos. Então, assim, essa pergunta ela é uma pergunta muito ampla e ela não vai me ajudar na minha busca a facilitar com que eu encontre artigos de qualidade, tudo isso. A gente é sempre um ciclo, é sempre indo e voltando para o mesmo ponto. Então, coloquei qual é a causa da depressão, como a terapia cognitivo-comportamental afeta a saúde mental. Então, essas são perguntas inadequadas para a busca nas bases de dados, porque partem de uma visão absoluta e não relativa. Ela não leva em consideração os aspectos como paciente, como duas ou mais alternativas de tratamento, e não considero quais os possíveis resultados que eu quero para a minha busca. Vamos lá. Como o câncer de mama é tratado? É tratado em que sentido? A cura do câncer ou a diminuição da neoplasia? Certo? Então, assim, são perguntas, são válidas para o nosso dia a dia, que a gente vai... Essas perguntas são aquelas que a gente vai jogar no Google, certo? Mas para uma busca científica, para uma tomada de decisão, a gente precisa levar em consideração outros aspectos. E uma ferramenta que se utiliza muito na área da saúde é a estruturação da pergunta através da PICO. Aí, o que é essa PICO? É um anacroma. Cada letrinha tem um significado. O P vem de paciente, população. Então, eu vou definir a idade, a raça, o sexo, ou qualquer outro tipo de problema que defina aquele grupo que eu estou avaliando. A intervenção, a indicação ou interesse, a intervenção é o que eu estou fazendo. Vamos lá. Eu tenho pessoas com dor no pé. Aí, um grupo vai usar sebo de carneiro no pé, e o outro grupo vai tomar Dorflex, certo? Então, eu estou usando uma intervenção, que é o sebo de carneiro, no caso, e com procedimento padrão, a utilização do Dorflex, que pode ser placebo, não placebo, que entra naquela questão daqueles estudos que são duplos, cegos, randomizados, normalmente são pacientes com uma intervenção e com comparativo, né? Que é o procedimento padrão e o placebo.
E o desfecho, que na letrinha ficou o O, porque é de outcome, mas a gente pode substituir esse O por um D. É uma questão mesmo só de tradução de português para inglês. Então, é assim, o desfecho esperado, o resultado. Eu trouxe vários exemplos para a gente poder colocar isso bem na nossa cabeça, porque vai ajudar na hora de montar tanto a pergunta quanto a estruturação desse anacromo aí. Eu acho que é anacromo o nome. Então, aqui, primeiro desenho para a gente pensar. Paciente ou problema? Em pacientes com cardiopatia, comece com o seu paciente. Pergunte, como eu descreveria o grupo de pacientes similar? Equilíbrio, precisão com brevidade. É para você definir bem o grupo que você está analisando. A intervenção, o tratamento com angioplastia associada a estentes revestidos com medicamentos. Veja bem que não precisa ser uma palavra. Não é uma questão de ser como no DEX, que a gente precisa definir um conceito. A gente precisa definir a intervenção. Então, são pacientes com tratamento de angioplastia associada a estentes. Certo? Quais são os DEX que eu vou usar? Cardiopatia isquêmica, isso. Cardiopatia isquêmica. Tratamento de angioplastia, provavelmente o DEX vai ser angioplastia. Stents, que é o termo, de um, se eu não me engano, é um negocinho de plástico que coloca, enfim, vai usar. O comparativo, quando comparado com a angioplastia associada a estentes convencionais, volta. Cadê? Aqui, achei. E o desfecho esperado é diminuir a mortalidade do infarto de miocárdio, se eu não me engano. Certo? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, no caso, eu separei, né, o paciente, a intervenção, o comparativo e o desfecho, colocando numa perguntinha, certo? Aqui, eu já coloquei o pico separadinho para a gente montar uma pergunta. Então, aqui, eu estou pesquisando os pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticados. Veja que são pacientes de diabetes tipo 2 recém-diagnosticados. Isso aqui não vai ter DEX. Eu vou ter que colocar como uma palavra-chave dentro da minha busca, certo? Qual a intervenção que eu vou utilizar? É a dieta alimentar controlada e exercícios físicos regulares. São duas intervenções, dieta alimentar controlada e exercícios físicos regulares. Aí, qual é o comparativo? Qual é o meu controle? Qual é o meu grupo controle? A ausência de intervenção. Eles não fazem nada. Eles foram recém-diagnosticados e é isso, levaram a vida do jeito que quiseram. E o meu outro grupo que eu vou acompanhar são as pessoas que iniciaram tratamento de dieta e exercícios. O desfecho esperado é o controle de níveis de glicose no sangue e melhoria de qualidade de vida. Essa é a pico. Como eu estruturei, como eu dividi essa pergunta para uma melhor forma, para eu montar a pergunta sendo bem objetiva. Aí, qual é a pergunta? Em pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticados, a adoção de uma dieta alimentar controlada e prática de exercícios físicos regulares resultam no melhor controle dos níveis de glicose no sangue e melhoria de qualidade de vida, em comparação com a ausência de intervenção? Então, vamos lá. Isso é uma pergunta que está usando todos os aspectos para eu definir na hora de... Ai, meu Deus. Na hora de eu ir conversar com o computador. É aquela velha tradução. Eu vou sentar na frente do computador, fazer uma busca numa base de dados, eu tenho que dizer quais tipos de artigo eu quero, né? No caso, eu estou dando só um exemplo da base de dados, porque é o mais comum, mas pode ser outros tipos de recursos de busca. Mas aí eu vou dizer para o computador que eu quero pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticados. Se chegar
um artigo na minha busca como resposta, que seja paciente tipo diabetes tipo 1, ele já vai excluir. Vai ficar mais fácil para avaliar quais os documentos eu vou analisar. Então, assim, lembra que na aula passada, a gente fez algumas buscas que davam, assim, 5 milhões de resultados, 5 mil, 300 mil, 1000. Quando você vai sentar para analisar o título e o resumo, você já exclui uma grande parte porque não está atendendo a minha pico, não está atendendo os critérios que eu coloquei como de inclusão para analisar. Então, de 1000 desce para, vamos supor, 500, já são 500 artigos que eu não vou ter que olhar, ler, nem nada. Normalmente, gente, quando a gente faz esse tipo, a pico, é para sair assim, ó, uma busca de 1000 e pouco e entrar 10. Eu só vou ler 10 artigos, certo? Não, se vocês querem fazer isso sozinhos, não estranhem essa quantidade de número ser tão reduzido. Ai, Andresa, minha busca deu 500 mil e no final, quando eu fui olhar mesmo os documentos, né, 500 mil já é muito. Sua pico já não está muito bem estruturada, certo? Então, vamos botar aqui um número mais normal, 1000. Aí, desses 1000, quando você vai fazer uma análise de título e resumo, eles já vão saindo vários por causa dos critérios que eu utilizei na Pico como do pessoal que eu estou pesquisando. Dá certo, gente. Confia. Vamos lá. Outra pergunta que a gente vai estruturar usando a Pico. Pacientes idosos. Aí, idoso a gente classifica com idade acima de 65 anos. Hospitalizados com pneumonia. Certo? Esse é minha população. A intervenção. A administração da vacina pneumocócica. O controle. Não receber a vacina. Então, são pacientes idosos que tomaram a vacina e pacientes idosos que não tomaram a vacina. Eu vou ter como desfecho a redução das complicações relacionadas à pneumonia e da taxa de readmissão. Então, vai diminuir isso aqui? Eu vou pesquisar. E essa pergunta que a gente estruturou é a que a gente vai colocar como norteadora. Pode ser no TCC, pode ser num PTC, que é um parecer técnico científico, pode ser no seu dia a dia. Isso aqui, depois que a gente faz muito, vai ficando mais automático e você não precisa... É que nem prova de matemática, que você faz tanto que já introduz assim na cabeça, né? Então, vamos lá. Em pacientes idosos hospitalizados com pneumonia, a administração da vacina, a intervenção, resulta em redução das complicações relacionadas à pneumonia e da taxa de readmissão hospitalar, se comparado com não receber a vacina. A pergunta estruturada e a minha pico dividida para a gente poder ter uma clareza no que eu estou pesquisando. Aí agora eu coloquei um tema, certo? Coloquei diagnóstico de apendicite aguda em um homem de 30 anos com dor abdominal inferior, utilizando tomografia ou ultrassonografia. Esse daí é o que no meu dia a dia, eu vou ter. Eu estou com um paciente que é homem de 30 anos com dor abdominal. Eu faço tomografia ou faço ultrassonografia? Não sei. Então, a pico é homens adultos com 30 anos, né? Adulto. Que apresentam dor abdominal inferior aguda e suspeita de apendicite. Certo? Então, adulto, homem. Aqui, nesse caso especificamente, eu acho que não precisa necessariamente definir o sexo. São pacientes adultos que apresentam dor abdominal inferior aguda e suspeita de apendicite aguda. A intervenção, realização de tomografia abdominal, o comparativo, a realização da ultrassonografia e o outcome, ou desfecho, precisão diagnóstica para identificação da apendicite aguda. Certo? E a pergunta é, em homens adultos de 30 anos com dor abdominal aguda de apendicite, provavelmente apendicite, realização da tomografia
em comparação com a ultrassonografia, leva a uma precisão diagnóstica para identificar a apendicite aguda? Aqui, gente, entra em outra coisa que a gente avalia quando a gente está fazendo nas tomadas de decisões, que é a questão de avaliação de custo-benefício. Então, uma tomografia é um exame mais caro do que uma ultrassonografia, certo? Mas eu preciso de uma identificação mais precisa de diagnóstico. Então, assim, talvez eu usar a tomografia, um exame de tomografia resolva o meu problema, ou vários exames de ultrassonografia vai sair mais caro ou mais barato. Existe também esse tipo de análise de custo-benefício, ou de... fugiu o nome da palavra, mas é com relação a valores, é uma análise de valores. Então, pode ser, tá vendo como a gente pode usar a PICO, tanto para pesquisa acadêmica, né, de TCC, como para resolução de tomada de decisões, como avaliação de econômica, e no PTC, para avaliação de novas tecnologias em saúde. Vou colocar aqui outro exemplo para a gente ver. Ó, a administração de vitamina C reduz a necrose pós-operatória e melhora a qualidade estética e funcional das cicatrizes. Vamos supor que a gente está num hospital. Eu vou colocar outro exemplo. Que a gente está num hospital e que não se utiliza a vitamina C no pós-operatório. E eu, enquanto médico, li no Instagram, estava lá no Instagram, e vi que a vitamina C pode reduzir a necrose. Aí eu vou querer colocar esse novo procedimento, essa nova substância no pós-operatório dos meus pacientes. Só que antes de eu fazer isso, eu tenho que saber se isso tem validade, né? Se isso acontece mesmo no mundo todo, se é uma prática utilizada, se vale a pena. Então, assim, aqui a tecnologia, a avaliação em tecnologias em saúde, que é colocar um novo procedimento dentro do rol de procedimentos que tem naquela instituição. Então, vamos lá. Qual é a PICO? Pacientes submetidos a cirurgias eletivas com incisões cirúrgicas. Pacientes submetidos, cirurgias eletivas e incisões cirúrgicas. Meus descritores, que é o que eu vou colocar lá naquela equaçãozinha de pesquisa. Administração de vitamina C. Vitamina C, como suplemento oral ou intravenosa. Então, aqui, eu não coloco essa especificidade, não, porque eu poderia colocar pacientes submetidos à cirurgia que tomam suplemento oral e o comparativo ser... Cadê o C? Tá aqui. O comparativo ser o intravenoso, suplemento oral ou intravenoso. Nesse caso que a gente está falando, o C, não pulei aqui a letrinha, é quem não recebeu vitamina C. Quem tomou vitamina C, quem não tomou vitamina C, tem uma melhora, tem uma redução de necrose do pós-operatório, uma melhoria de qualidade estética, certo? A pergunta estruturada fica assim, que eu não consigo ler. Mas vocês estão vendo. Em pacientes submetidos a cirurgias eletivas com incisões cirúrgicas, a administração de vitamina C em comparação a não receber a vitamina C leva à melhora a redução de necrose no pós-operatório. Esse foi meu tema. Esse foi a minha PICO. E essa é a minha pergunta estruturada. Aqui eu coloquei mais um exemplo. Vocês vão aprender aqui comigo, que não é por falta de exemplo, não. Coloquei agora uma historinha. Isadora estuda pedagogia. Resolveu analisar o uso de jogos digitais, se são eficazes na aprendizagem de alunos do ensino fundamental. Para definir a sua questão norteadora, ela aplicou o PICO. Por que aqui eu coloquei essa diferença de pedagogia? Porque normalmente a gente lê na literatura que a PICO ela é utilizada dentro da área da saúde. Mas aqui a gente está vendo a Isadora estuda pedagogia. A PICO ela é utilizada, pode ser utilizada, né, de várias formas em vários assuntos. Então, aqui, os alunos da Isadora, alunos do ensino fundamental 1,
vão usar os jogos digitais. O comparativo são crianças que não usam, ou crianças ou adultos, né? Alunos que não usam esse tipo de recurso, e se as notas escolares melhoram. A questão é, o uso de jogos digitais é eficaz ou não para melhorar as notas escolares dos alunos no ensino fundamental 1? Então, dá para usar a PICO não só na área da saúde, só precisa ser adaptado. E aí, o que acontece? Eu posso, na PICO, adaptar colocando mais uma intervenção, mais um critério, que é o tempo, certo? População, intervenção, controle, desfecho e o tempo da intervenção. Aqui eu coloquei esse daqui. São pacientes com fobia social em São Paulo, que fazem terapia psicodinâmica de grupo. O comparativo é quem toma remédio, né? E verificar a efetividade do tratamento psicodinâmico em grupo de pacientes com fobia social por 6 meses. Isso daqui vai acontecer mais em intervenções de longo prazo, que eu preciso acompanhar o paciente. Questão de norteadora, terapia psicodinâmica em grupo de pacientes. É efetiva no tratamento de fobia social? Certo? Na questão norteadora aqui, eu colocaria ainda assim, acompanhando pacientes durante tanto tempo, certo? Mas temos aqui um exemplo, levando em consideração também o tempo. Outra variação que a gente tem da PICO é a questão de população, variáveis e o desfecho. É um método mais usado no trabalho de revisões sistemáticas e exploratória, que é quando a gente vai pesquisar tudo que se tem do assunto, certo? Que já foi publicado. Vou colocar um exemplo aqui. Carlos é um aluno do último ano de engenharia e ele quer descobrir se determinado tempo de concreto vai servir para o prédio dele. Aí, o paciente, né, a população, é o uso do concreto para construir um prédio. As variáveis pode ser vento, água, né, no caso aqui, qualquer um. E o prédio tem chance de cair ou não. De novo, normalmente se usa na área da saúde, mas aqui eu estou falando de todas as possibilidades com vocês. Como a estrutura do prédio pode ser afetada se for usado o concreto X na construção e não o concreto Y, levando em consideração o vento. Então, a gente pode levar em consideração a população, o problema, as variáveis e o desfecho esperado, certo? E, por fim, eu coloquei um outro exemplo aqui. Vamos lá. A Luciana estuda psicologia e quer escrever um artigo científico. Ela resolveu investigar quais são as melhores práticas de psicologia clínica para tratar filhos de mães narcisistas que enfrentam sofrimento psíquico. Então, a população, sofrimento psíquico causado pela convivência com a mãe narcisista. Eita, volta. Aí, as variáveis, atuação do psicólogo. Aí a gente pode colocar também farmacoterapia, todos os outros. E o desfecho é identificar práticas para tratar o sofrimento psíquico. Aí, qual a pergunta? Quais práticas da psicologia clínica são efetivas para o tratamento do sofrimento psíquico causado pela relação com a mãe narcisista? A gente desmembrou o tema numa PICO adaptada, né, nesse caso, e criou a questão norteadora de pesquisa. E, por fim, eu queria falar também sobre outra adaptação da PICO, que é utilizada principalmente em revisões de escopo. Revisões de escopo é outro tipo de levantamento bibliográfico que a gente usa para pesquisa tudo que está publicado, certo? E para fazer uma avaliação dos assuntos e tudo, que leva em consideração só população, conceito e contexto. Então, estudantes universitários do curso de psicologia tinham uma universidade pública. Aí o conceito é usar terapias complementares no tratamento de ansiedade e o contexto foi o período do ensino à distância da EAD. Esse de novo, gente, eu estou ressaltando aqui que é utilizado mais para revisões de escopo. Como os estudantes universitários do curso de psicologia
em uma universidade pública percebem o uso de terapias complementares no tratamento da ansiedade durante o período de ensino à distância imposto pela pandemia Covid. Toda vez, então, a gente tem na nossa cabeça aqui bem claro que a gente precisa saber sempre a população, o que vai ser feito, né? Que pode ser o conceito, no caso aí, ou a intervenção, o que vai ser feito com aquela população, o comparativo ou não, dependendo, pode não ter comparativo, né? Aqui não tem comparativo, e o resultado que eu espero, ou o contexto nesse caso. Então, sempre vai ser assim, eu quero saber o que vai acontecer se eu fizer alguma coisa com aquela pessoa, com aquele pessoal. Por quê? Porque para poder fazer uma busca mais precisa, mais objetiva, que eu consiga avaliar melhor os documentos que foram recuperados. Aí, Andresa, hoje em dia ninguém faz isso não. A gente tem o chat GPT. Aí vamos lá. Usando a inteligência artificial para me ajudar a definir a pico, ao tema, o que for. Eu preciso só falar um pouquinho do que é o chat GPT. É uma inteligência artificial que foi criada por uma empresa, né? Em novembro de 2022. Então, ainda não tem nem um ano de lançamento do chat. As informações que são consideradas no chat, ele faz uma varredura no que foi já publicado dentro do Google, dos blogs, de tudo, de base de dados, o que for. Ela olha tudo, a inteligência, mas leva em consideração mais eventos até 2021, se eu não me engano, se não me falha a memória. Depois do prazo que ela foi lançada, aí ela já fica mais devagarzinho, sabe? Porque eles colocaram tudo que estava disponível até o lançamento. Ele tem um objetivo de ter uma interação das necessidades cotidianas do ser humano. De forma segura e parece, é como se a gente estivesse conversando com alguém, certo? E aí eu coloquei aqui algumas coisas que ela pode fazer. Depurar programas de computador, compor música, escrever uma poesia, emular um sistema. E dá para jogar, eu já joguei com ela, depois que eu estava estudando, né? Eu joguei jogo da velha. Meio sem sentido, mas joga. Se tu tiver muito sem o que fazer, dá para brincar com ela, com a inteligência artificial. Aí, como que eu posso usar essa inteligência artificial no meu dia a dia, nessa questão de pesquisa, de busca de evidências de qualidade? Porque a gente precisa tomar cuidado com o seguinte detalhe. Ela faz uma busca. Tá ótimo, obrigada. Já tá no final. Ela faz uma busca em tudo. Então, ela vai levar em consideração muitos sites que não têm credibilidade, confiabilidade, relevância. Então, assim, tomem cuidado, mas é uma excelente arma contra eu não sei de nada, sabe? Eu não sei de nada, meu Deus, eu tô perdido, o que eu faço? Pode ser a Andresa me ajuda, né? Que o povo vem falar comigo, e pode ser o chat GPT. Então, aqui, ele pode automatizar, ela, né? Eu acho que ela é menina. Ela pode automatizar partes da produção científica, como fazer resumo de artigo. Oi, chat, faça o resumo desse artigo aqui para mim. Aí ela vai lá e faz. Eu digo qual é o artigo. Buscas realizadas em elevado número de fontes de forma rápida, que é o que eu falei. Eu vou falar um exemplo mais fácil disso aqui, que é mais fácil da gente entender. Chat GPT me dá uma receita de bolo de chocolate. Aí, olha só, para você prestar atenção. Até para conversar com o chat GPT, a Pico vai funcionar. Porque eu vou dizer assim, eu quero uma receita de bolo. Sim, bolo de quê? Bolo de cenoura? Bolo de chocolate? Bolo sem glúten? Então, você especificando para o computador, ele vai te dar uma resposta mais objetiva. Ela também pode te dar ideias, tipo assim, o que eu falo? Eu estou precisando fazer uma apresentação sobre pico. Como é que eu posso abordar esse tema? Ela vai lá e fala um monte de coisa. Exploração de conceitos, aí você fala assim, me explica sobre, sei lá, diabetes. Aí ela vai
e disserta lá, faz uma dissertação. Revisão de escrita, correção gramatical e estilo. Respostas a perguntas específicas. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz hoje, certo? Para montar essa nossa aula, eu usei o ChatGPT para fazer aqueles exemplos de pico e de pergunta norteadora. Então, ela também ela dá sugestão de citações e referências, ela faz a referência para você. Nem sempre está 100% certo, mas já dá uma grande mão na roda aí. Ela faz análise de banco de dados com tendências de padrões ou relações entre dados. E o que a gente pode usar aqui na nossa aula, assim, no nosso tema especificamente de hoje, é que ela pode te dar a sugestão de descritores ou de mesh, né? E palavras-chave para você fazer uma busca. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que eu usei ela hoje. Tá aqui, pico. Foi o que eu falei com ela hoje. Eu vou só olhar aqui, gente, que aqui uma colinha. Eu cheguei para ela e falei assim: oi, você pode me ajudar a elaborar uma pergunta norteadora de pesquisa utilizando a estratégia Pico? Aí ela me deu os exemplos que eu mostrei nos slides para vocês. Pacientes, diabetes tipo 2. Aí eu coloquei outro exemplo. Aí ela dá o exemplo. E isso, que nem eu falei. Coloquei assim, ó, estruturar a Pico para pergunta. A administração de vitamina C reduz a necrose, que é aquela que a gente fez. Eu dei a pergunta e ela estruturou. Eu pedi para ela estruturar no aleatório. Faz uma para mim aí. E ela estruturou. Vitamina C. Aí eu pedi outra. Não, essa daqui eu dei o tema e ela estruturou para mim. De novo, vamos lá. Eu dei o tema e ela estruturou. Eu pedi para ela fazer só e ela estruturou. Aí pedi os exemplos de perguntas que não são boas. Né? Ó, exemplos de perguntas não boas para uso da Pico. Aí eu coloquei. Então, assim, eu fiz a minha apresentação hoje usando o ChatGPT. O que aconteceu? Uma apresentação minha que demora mais ou menos assim, de estudo e compilação, né? Umas 4 horas, eu demorei menos, eu demorei umas 2 horas, porque eu não precisei gastar tanto meu cérebro criando os exemplos, certo? Aí eu coloquei aqui outra coisa, se a pergunta não é de tema clínico de saúde, quais são as estratégias que podem usar, eu fui conversando com ela. Então, é isso. ChatGPT é maravilhoso, você pode usar, ela vai com certeza te dar muitas sugestões, principalmente na questão de DEX. Vamos fazer aqui. Vou pegar essa pergunta norteadora aqui cadê? Ela ainda explica, ó, essa pergunta busca investigar, tal. Em homens de 30 anos, vou pesquisar assim. Um minutinho. Dex. Cadê? Tá aqui. Perguntei quais o DEX eu vou usar, né? Para fazer essa busca, aquela estruturaçãozinha da aula passada que a gente coloca os termos colocando os operadores booleanos. Lembra? Que o AND, o NOT, o OR. Então, aqui, ó, ela coloca como população adulto, homem, dor abdominal e apendicite. A intervenção, os 3 DEX que ela coloca de tomografia, os 3 tipos de tomografia que existem. A comparação, as ultrassonografia e ultrassonografia abdominal. Eu, Andresa, enquanto bibliotecária, que faço isso todo dia, colocaria só ultrassonografia abdominal. Não colocaria a ultrassonografia sozinha, solta, não. A não ser que você queira fazer uma pesquisa que abranja mais artigos. Normalmente a gente quer, né, um número mais viável.
E o resultado é sensibilidade, especificidade, precisão diagnóstico e acurácia. Gente, milhões, né? Você já não teve que fazer a busca no Dex. Eu, assim, né? Eu que sou meio nervosa com essas coisas, vou lá e dou uma conferida sempre, porque custa nada. Porque uma coisa que pode acontecer também é que ela busca na internet. Aí, nome abdominal, é um DEX. Ela pode fazer uma busca num site não muito, né, confiável. Mas, assim, até hoje, todas as minhas intervenções com ela foram muito, muito, muito precisas. Ela nunca me deu uma resposta que não estava certa. Mas, assim, a maioria das coisas eu coloco uma forma de poder você comparar. Todos os decks que ela montou são. Em maio, eu ajudei numa busca para um parecer técnico-científico que era para falar de talamotomia. Eu não sei o que é isso, meu povo. Não sei onde é que é. Eu perguntei para ela para poder saber que DEX utilizar. Então, a ChatGPT é excelente como apoio e como uma ferramenta de pesquisa. Certo? A senhora quer falar alguma coisa, doutora Sheila? Não quer perguntar? Pronto, vamos ver se alguém pergunta alguma coisa. Alguém quer tirar alguma dúvida? Então, pronto. Vamos ficar um tempinho para esperar. A doutora Sheila quer que vocês que participaram preencham a presença e a lista, a retenção e reação, que é para fazer só uma avaliação tanto da apresentação quanto do... Né, já. Assim, da estrutura, né? Então, para vocês preencherem aí. Se alguém tiver alguma pergunta... Oi. Vamos aqui interagir aproveitar a presença, né, da nossa professora, doutora aqui, professora Andresa. Andresa, a gente sabe que a Pico, ela está mais sendo utilizada para diagnóstico, terapêutico, mas ela tem alguns sucedâneos também, né? Tem para exploratórios, tem alguns para longitudinais, que não sejam só ensaios clínicos, ou então a gente não querendo estruturar com a Pico. Então, assim, quais são os elementos que você consideraria realmente importantíssimos, não podendo prescindir quando a gente faz uma pergunta para auxiliar a utilização das palavras-chave, para procurar a seleção de escritores, para tentar fazer as equações com os booleanos, porque isso nós estamos entendendo que é tudo encadeado, né? Então, a gente sabe, depois que a gente decide pelo tema, então, assim, a gente já sabe mais ou menos o que a gente pretende, né, pesquisar, se vai fazer uma pesquisa metodológica, ou de validação diagnóstica, ou de algum tipo de estudo revisional, ou original. Então, assim, quando a gente já tem uma noção, né, da revisão de literatura, o que a gente realmente quer buscar, a gente passa para a pergunta condutora, mas nem toda pergunta, nem todo tipo de estudo, nem toda pergunta de todo tipo de estudo é igual. Então, a gente sabe que talvez, assim, a Pico a gente não consiga preenchê-la adequadamente em todos os tipos de estudo. Aí, quais são os elementos que você diria, assim, para nós, assim, que não somos leigos, mas nós estamos aprendendo nessa curva ascendente, né, de aprendizagem, graças a Deus, né, de pesquisa, você como pesquisadora, nos ajude. Pronto, eu acho que nesse caso, o que você tem que ter em mente, minha pesquisa nenhuma, a Pico, de forma alguma, a Pico vai assim,
me atender, né? Vamos supor. Então, eu acho que você tem que definir bem a sua população. É imprescindível, tem que ter a população, porque senão você não sabe o que você está pesquisando. Assim, pacientes, vamos, de novo, eu vou falar de diabetes, que é o que o meu chefe fala mais, aí acaba que eu aprendo mais, né? Então, pacientes com diabetes, certo? Diabetes. Mas diabetes em mulheres grávidas, em idosos, em hipercolesterolemia, entendeu? Então, assim, definir bem o grupo populacional que eu estou averiguando. E eu acho que, por fim, é o que eu espero, né? Eu quero uma melhoria de qualidade de vida, eu quero perceber o aspecto de interação social. Então, assim, a população e o desfecho no sentido de saber que naquele que eu botei, que era até de revisão de escopo, que era PCC, que era paciente, conceito e contexto. Então, acho que o contexto colocando como um similar de desfecho, contexto / desfecho e paciente, né? A população. São as duas coisas que você precisa colocar nessa sua definição de descritores, quais os descritores que eu vou usar, como é que eu vou montar a minha pergunta, porque tudo isso vai desencadear na minha problemática, nos meus objetivos. Então, essa pergunta norteadora, ela é fundamental para eu poder, é norteadora mesmo, a partir de que ponto que eu vou começar a minha solução de um problema, certo? Entendemos que a gente não pode utilizar o ChatGPT de qualquer forma, né? E nós vamos ter uma palestra só sobre lei geral de propriedade de dados, né? E assim, lei geral de proteção de dados e também de propriedade intelectual. Mas a sua opinião para uma busca rápida, a sua opinião para uma decisão de desfecho clínico ou assistencial, para a nossa assembleia aqui, para uma orientação, e trazer sempre para as nossas bases de dados científicas, né? Então, assim, como é que você viria esse divisor de águas, assim, talvez como você veja o uso futuro, né? A gente sabe que vamos ter vários outros sites de inteligência artificial, assim, isso é a nossa realidade agora, né? Então, a inteligência artificial sempre esteve conosco, mas talvez agora ela realmente vá fazer parte, como você disse, né, desse mundo VUCA, né, em que a gente precisa ser cada vez mais rápido, mais ágil, mais inteligente, mais assertivo. Então, assim, como é que você vê essa projeção futura, né, das bases de dados e dentro delas a inteligência artificial? Você acha que vai confluir uma coisa com a outra? Qual é a sua opinião? Só para a gente encerrar, aí você já pode fazer o seu encerramento e a gente agradecer os nossos colegas. Pronto, assim, com relação às inteligências artificiais como um geral, eu acho que o ChatGPT, para a nossa área assim, de pesquisa, de tomada de decisão, é consultivo. Eu vou perguntar para ela, ei, chat, o que você acha disso? E ela vai me dar uma resposta, mas eu, de alguma forma, tenho que conferir se essa resposta está de acordo com as evidências. Assim, eu vou perguntar, mas eu vou tirar a dúvida. Tipo assim, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que ela é uma empresa e ela ganha dinheiro de alguma forma. Então, ela pode ser tendenciosa, ela pode dar as respostas que a empresa vai ganhar de alguma forma mais dinheiro. Então, assim, é consultar e verificar. Como tudo que a gente faz. Então, assim, o artigo que eu fui lá, fiz uma busca numa base de dados e consegui 10 artigos. Eu vou conferir esses 10 artigos, entendeu? E eu vou ver que um diz que, sei lá, que Dorflex não faz bem e 9 dizem que o Dorflex faz bem. Você consultou e você verificou, né? Você está tendo uma confiabilidade. Então, levando em consideração que a inteligência artificial é de uma empresa e que essa empresa ganha dinheiro com isso, eu só fazer uma conferência depois do que ela me dá de resposta, por conta disso, né? Então, gente, hoje foi isso. Próxima
Próxima aula, a gente vai brincar com a BVS, a gente vai fazer busca, a gente vai montar a equação de pesquisa, a gente vai pegar uma pergunta norteadora, vai desmembrar na Pico, vai pesquisar o DEX, vai montar a equação e usar os recursos que tem dentro da base de dados. Compartilhamento, filtros, tudo isso, certo? Vamos juntar tudo que a gente aprendeu e botar na base. Então, a próxima vai ser webconferência com hands-on. Que massa! Caros, a gente queria só avisá-los que, ao final de cada bloco, nós vamos sortear um brinde que tem a identidade visual do ciclo de palestras em saúde digital do NUTEDS, FAMED e UFC, para a gente se sentir cada vez mais fazendo parte dessa comunidade, né, de práticas e de ensino, né, e aprendizagem. Então, a gente gostaria que vocês entendessem que às terças e quintas-feiras, no horário compreendido de 12 às 14 horas, nós estaremos juntos aqui com algum bloco, né, de ensinagem para vocês, né, de ensino e aprendizagem em práticas, né, clínicas, né, voltados para práticas clínico-assistenciais, e que não só de forma síncrona, mas essas webconferências, elas ficam de formas assíncronas também, né, nos canais do YouTube, né, do NUTEDS, FAMED e UFC, e gostaríamos que vocês nos seguissem também, né, nas redes sociais do Instagram, do Facebook, para que vocês conhecessem os nossos outros projetos e fizessem parte também. Então, vamos agradecer a professora Andresa com palminhas de dedinho. E até terça-feira que vem.